A fé é como se fosse uma experiência, é como se fosse uma realidade que nos retira a possibilidade do medo imperar sobre nós. Fé não combina com medo. A fé nos coloca na observância, claro. Eu tenho o bom senso de saber o que é perigoso, mas eu lido com aquilo que é perigoso sem medo. A vida se oferece o tempo todo como uma experiência de perigo, e que a fé passa pela experiência do bom senso a nos orientar numa conduta humana, satisfatória, honesta, de sermos homens e mulheres que, ao professarem a fé em Deus, nós também professamos a fé na experiência do cuidado humano. Revista-se de uma couraça que lhe proteja. É a nossa fé. Veja como é bonito, gente. A fé é uma experiência humana que nos traz a experiência do bom senso. Acreditar em Deus não é viver absurdos. Não. A experiência de crer em Deus nos remete diretamente à experiência de termos o cuidado com a experiência humana o tempo todo. E movido pela experiência de crer, você se reveste de tudo aquilo que tem que ser a força do cristão nos dias de hoje. Nós estamos falando que a experiência de crer em Deus nos remete diretamente à responsabilidade humana de cuidar desta fé dentro de nós, a partir da experiência do bom senso. Quando você percebe que o jeito mais bonito que Deus tem de iluminar o mundo, e de fazer esse mundo transformado, e de mexer nas estruturas deste mundo, é justamente quando ele ganha espaço na minha consciência, na sua consciência. Se tem uma coisa que cada vez mais eu estou convencido nessa vida, é da universalidade dos sofrimentos, das dores. A dor que dói em você está doendo de alguma forma em alguém que está muito próximo. Basta a gente ter coragem de começar a contar. Os sofrimentos batem a nossa porta o tempo todo, as lutas precisam ser estabelecidas o tempo todo, porque nós somos limitados, a vida nos limita, somos limitados pela vida, nós limitamos a vida, a experiência do limite não pode ser retirado da condição humana. Mas e agora, o que eu faço? Revesti-vos da armadura. Não há como você ir para o combate se você estiver despreparado. Nós vamos perder a guerra se a gente for sem preparo. Nós não conseguiremos sobreviver se nós não estivermos revestidos desta couraça, e a isso chamamos fé. Essa disposição que nos dá, essa disposição que nos move, que nos leva a enfrentar a vida, a não fazer dela um desafio que eu não quero enfrentar, a estabelecer com ela um pacto o tempo todo. Eu tenho que estar munido de todas as forças humanas, espirituais, psíquicas, emocionais. Eu tenho que buscar o meu aperfeiçoamento humano o tempo todo, senão eu não dou conta no momento da fragilidade, minha gente. Fortalecei-vos enquanto ser humano. Descobre naquilo que tu és. Descobre em todos os aspectos do teu ser o que ainda precisa ser aprimorado, o que precisa ser tocado, o que precisa ser modificado, para que no momento em que a vida lhe parecer insuportável, você tenha condições de reagir. É reação. Agora, se você vai para a batalha, se você vai para a luta, se você vai para a guerra, sem estar com os preparos da guerra, é provável que você morra nos primeiros 5 minutos de batalha. Quantas vezes nós fracassamos diante das dificuldades da vida, diante dos sofrimentos, justamente porque nos faltou fé. Mas isso precisa ser enraizado, concreto. Como é acreditar então, Padre? Ter fé é você reunir todos os instrumentais humanos para aquilo que é dom de Deus, isto é, a capacidade de crer nele.
Revista-se da couraça, da justiça, da verdade. Revista-se dos poderes do céu, revista dos poderes de Deus, revista-se dos poderes do bom senso, da visão aprimorada, permitindo que Deus faça pérola em você, na sua luta, na sua dificuldade. É dia de celebrar a vitória. O ontem não é nosso para recuperar, mas o amanhã é nosso para ganhar ou perder. Por fim, eu só queria agradecer a Deus